o céu, enfim, no paraíso. A reencarnação pode acontecer na Terra e em outros mundos. Há alguns mundos mais adiantados que outros, onde a existência tem condições físicas e morais menos sofríveis do que na Terra. Mas apenas são admitidos aqueles espíritos que atingiram um grau de perfeição compatível com esses mundos. A vida em mundos superiores já é uma recompensa, porque ali o espírito já se libertou de males e vicissitudes. Ali, os corpos menos materiais, quase fluídicos, não estão sujeitos a doenças, enfermidades e nem possuem as mesmas necessidades que os corpos na Terra. Não existem espíritos maus e os homens vivem em paz, se preocupando apenas com o seu progresso, pelo trabalho da inteligência. Reina entre eles a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há soberba. A verdadeira liberdade, porque não há desordem a serem reprimidas, nem ambiciosos que tentem oprimir os fracos. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, etapas de caminho do progresso que leva ao estado definitivo. A Terra é um mundo inferior de depuração dos espíritos imperfeitos, onde o mal domina, enquanto for a vontade de Deus, e até que Ele decida fazer daqui um lugar de permanência para espíritos mais evoluídos. É assim que o espírito, progredindo gradualmente, chega ao auge da felicidade. Mas antes de atingir o ponto mais alto de sua perfeição, desfruta de uma felicidade proporcional a seu adiantamento, como uma criança que saboreia os prazeres da primeira infância, depois os da juventude e finalmente os mais sólidos da maturidade. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não repousa na ociosidade contemplativa, que, como já dissemos, seria uma eterna e cansativa inutilidade. Ao contrário, a vida espiritual, em todos os seus graus, é uma constante atividade, mas sem cansaço. A suprema felicidade consiste em satisfazer todo o esplendor da criação, coisa que nenhuma linguagem humana poderia contar e que nem a imaginação mais fecunda poderia conceber. Consiste também no conhecimento de todas as coisas, sem sofrimento físico ou moral, com satisfação íntima e uma serenidade inalterável da alma, com um amor puro, que une todos os seres, sem mágoas e, acima de tudo, diante de Deus e da compreensão de seus mistérios, revelados aos mais dignos. A felicidade igualmente está nas funções que a gente gosta de executar. Os puros espíritos são os Messias, ou mensageiros de Deus, para transmitir e executar suas vontades. Completam as grandes missões, preside a formação de mundos e a harmonia geral do universo. Uma carga gloriosa, a que se chega somente pela perfeição. Aqueles da ordem mais elevada são os únicos que conhecem os segredos de Deus, de quem são representantes diretos e inspirados por seus pensamentos. As atribuições dos espíritos são proporcionais a seu adiantamento, iluminação, capacidade, experiência e grau de confiança que inspiram ao soberano mestre. Lá não há nenhum privilégio, nenhum favor que não seja recompensa por mérito. Tudo é medido e pesado com estrita justiça. As missões mais importantes
são confiadas àqueles que Deus sabe serem capazes de realizá-las e incapazes de enfraquecer e de comprometê-las. Enquanto, ao lado de Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo, aos chefes superiores é destinada a direção dos redemoinhos planetários, a outros é conferida a dos mundos especiais. Em seguida, de acordo com o grau de desenvolvimento e subordinação hierárquica, vêm as atribuições mais restritas àqueles que são encarregados do desenvolvimento dos povos, da proteção das famílias e dos indivíduos, de impulsionar cada ramo do progresso, das diferentes operações da natureza até os menores detalhes da criação. Neste vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as capacidades, todas as aptidões e boa vontade, que são aceitas com alegria, cuidadas com ardor, por ser um meio de elevação do espírito. Nessa imensidão sem limites, onde está então o céu? Está por toda parte. Nenhum recanto lhe serve de limite. Os mundos felizes são as últimas estações que conduzem ao céu. As virtudes abrem-lhe o caminho e os vícios interditam-lhe o acesso. Diante deste quadro glorioso que povoa todo o universo e dá a todos os objetos da criação uma razão de ser, é pequena e mesquinha uma doutrina que circunscreve a humanidade a um imperceptível ponto no espaço, que a mostra como algo que teve um começo e que um dia terá um fim, juntamente com um mundo em que acomoda, sem abarcar enfim, nenhum minuto da eternidade. Como é fria e triste essa doutrina quando nos mostra o restante do universo, antes, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é sem esperança, pelo quadro que aponta um pequeno número de eleitos escolhido para a contemplação eterna, enquanto a maioria é condenada ao sofrimento sem fim. Como é dolorosa para os corações que amam, pela barreira que põe entre os mortos e os vivos. As almas felizes só pensam em sua felicidade, e os que são infelizes em suas dores. É surpreendente que o egoísmo reine sobre a terra quando é mostrado dentro do céu? Quão mesquinha se nos afigura essa ideia de grandeza, de poder e da bondade de Deus. Quanto é sublime a ideia que deles fazemos pelo Espiritismo. Quanto sua doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento. Mas, quem diz que é verdade? A razão, de início, a revelação em seguida e depois sua concordância com o progresso da ciência. Entre duas doutrinas, em que uma diminui e a outra aumenta os atributos de Deus, em que uma está em desacordo e outra em harmonia com o progresso, o bom senso diz de que lado está a verdade. Diante de ambas, que cada um, em seu foro íntimo, questione as aspirações e uma voz interior lhe responderá. As aspirações são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. Temos muito ainda o que aprender para podermos alcançar nosso lugar em mundos mais elevados. Mas nós temos um belo consolo. Espíritos saem dos mundos de luz e felicidade, vindo para a terra, para aí semearem um progresso, levar consolação e esperança, e elevar os ânimos abatidos pelas provas da vida. E às vezes encarnam para completar com mais eficiência sua missão, exemplificando, ao chamado da luz,
o verdadeiro caminho trilhado pelo nosso Mestre Jesus para alcançarmos o paraíso.